Oi gente, tudo bem? Bem-vindos ao nosso vídeo de hoje, que é um tema bem polêmico. A gente vai falar sobre obesidade e depressão e o que as duas têm a ver aí uma com a outra, ok? É um tema um pouco complicado, porque a depressão, o pessoal fala muito da depressão, mas geralmente não sabe o que é e o que ela pode fazer, tá? Então eu vou falar pra vocês o que é obesidade, o que é depressão, o que as duas têm a ver uma com a outra, tá? E o que a gente pode fazer para sanar esse problema, para prevenir, para amenizar ou mesmo para curar, tá bom? Para você se aliviar dos sintomas aí da depressão, ok? Então, primeira coisa que eu vou falar com vocês é o que é obesidade, ok? Então, obesidade, nos livros que a gente acha aí de fisiologia, nutrição, tá? Então, eu fiz um apanhado e fiz um resumo para mostrar o que é, tá? Então, obesidade, o que é? Condição crônica caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura corporal, podendo aparecer comorbidades cardiovasculares e metabólicas, tá? Então, ela traz não só o acúmulo de gordura, não só isso. Junto com isso, vem várias doenças junto. É difícil uma pessoa que tem a obesidade e não tem outro problema que vem junto. É difícil você ver uma pessoa obesa que não tenha outro problema. Aí, o que acontece? Ah, mas eu sou gordo, sou tal, mas eu tenho saúde. Meus exames não dão nada. Por enquanto, talvez você é novo, talvez você ainda tá nesse processo aí de engordar ou de mais uma hora aparece. Quais são essas doenças que pode aparecer? Tem um monte, mas eu vou citar as principais. Doença pulmonar, doença hepática, que é hepatite, né, no fígado, pedra na vesícula, alterações ginecológicas, depressão, tá? Depressão. AVC, arteriosclerose acelerada, câncer, flebite. São umas das doenças que mais aparecem, ok? Por exemplo, ó, citei para vocês aqui, ó. Alterações ginecológicas. Tem bastante mulher que tá tentando engravidar e que não consegue por causa da obesidade, tá? Tem muitos casos disso daí, ok? Então, bom, a obesidade é uma doença e é uma epidemia, tá bom? Tem muita gente aí que tá obeso, tá? Agora eu vou falar pra vocês o que é a depressão, tá bom? É um distúrbio mental caracterizado por uma tristeza persistente. Não é aquela tristeza que você, por exemplo, é a tristeza do luto, vamos falar assim, é a tristeza, você perdeu alguém, você terminou um relacionamento, é uma tristeza que tem um motivo, aí você fica muito triste, aí ela passa, aconteceu alguma coisa e você tá triste, isso é normal, essa tristeza. Agora, essa tristeza persistente, que fica e não te deixa com ânimo pra nada, aí já é um quadro de algum transtorno mental, tá bom? Porque a depressão, ela é um transtorno da mente, ela é um problema mental, tá bom? Ela não te dá, por exemplo, uma convulsão, alguma coisa assim mais séria de um problema mental, mas ela é um problema mental, tá? E quer ver? Perda do interesse em atividades, tipo coisa que vocês gostavam muito de fazer e não quer fazer mais. Passear com os amigos, curtir, conversar, trabalhar. Se vocês se sentiam bem no emprego, não se sente mais. Entendeu? Isso é um dos sintomas, tá? Ela pode causar também baixa autoestima, desânimo, sentimento de inutilidade, mudança de apetite, ganho ou perda de peso, insônia, excesso de sono,
perda de energia, sentir-se culpado, pensamentos de morte, suicídio, tá? E a gente tá no Setembro Amarelo, né? Começamos aí a prevenção ao suicídio, que é muito sério, tá bom? É uma doença muito triste e realmente acontece. E eu quero deixar claro que depressão é uma doença, tá bom? Não é frescura, não é nada. E o profissional de educação física, ele tem um papel muito importante na prevenção dessa doença, tanto da obesidade quanto da depressão, tá? O papel do educador físico, de um personal, de uma pessoa formada é fundamental nesse processo, ok? Agora eu vou falar para vocês qual é a relação da obesidade e da depressão. O que as duas têm a ver? Tem muito a ver, tá? Fizeram um estudo no sul da Austrália, em 2018, falando que a depressão, falando assim, foi comprovado que o indivíduo obeso, ele vai ter depressão. O indivíduo depressivo vai ter obesidade. Tá, e vocês perguntam, mas quem tem depressão emagrece demais. Depende do contexto. Algumas emagrecem muito, outras engordam muito. Até por questão do medicamento. As pessoas que têm depressão, que está muito aguda, forte, que tem que fazer uso do medicamento, elas tendem a engordar. O remédio para depressão, ele engorda. Entendeu? A gente fala, mas não, ele engorda, ele incha, ele deixa você mais fraco, aí você perde aquela noção de fazer as atividades do dia a dia. Com isso você pode sim ter obesidade. Então, é um distúrbio na sinalização de leptina, que tem a função de analisar o cérebro que já está saciado e na regulação do humor. Gente, leptina é o hormônio, assim, é o que tem que ter para você mandar a mensagem para o seu cérebro que você está saciado. Já deu, acabou a leptina. Como que você produz essa leptina? Exercício físico, tá bom? A leptina, quando você tem uma regularidade de exercícios físicos, e eu vou deixar claro, exercícios físicos não é atividade física. Atividade física é o que você faz todo dia, tá bom? Dirigir, ir para o seu trabalho, fazer serviço de casa, entendeu? São as atividades do seu dia a dia. Exercício físico é um tipo de atividade que é programado, feita por um profissional, tá bom? Por exemplo, o médico, ele receita remédio. A nutricionista receita uma dieta. O profissional de educação física receita, prescreve o exercício físico, ok? Então, esse hormônio, a leptina, é essencial, tá? E tem um outro contexto. Quando a gente tá com a leptina baixa e a nossa insulina alta, a insulina, tipo assim, eu vou falar de um jeito para vocês entenderem. A insulina, ela abafa a leptina. Quando a gente tem muita insulina circulando, ela abafa, fica aquele pico, insulina, cai insulina, a leptina não consegue. Então, aí, quando vocês comem muito industrializado, coisas ruins, então isso faz com que a insulina sobe, tá? Porque fica tudo perdido, os seus hormônios, a leptina baixa, ok? Então, o estado emocional é muito importante na fase do emagrecimento, para você tratar a obesidade e tratar a sua depressão, ok? Então, gente, depressão e obesidade estão ali junto, entendeu? É muito sério. Uma pessoa obesa, ela tem tendência ao suicídio quando ela tem a depressão,
entendeu? São problemas físicos, não são só problemas mentais. O que acontece, por exemplo, quem tem depressão, quais são os sintomas físicos? Dores de barriga, azia, má digestão, diarreia, prisão de ventre, tensão muscular, dor de cabeça, dor no corpo e pressão no peito, tá bom? Esses sintomas, eles são físicos. Então isso quer dizer que não é só a sua mente que tá com problema, o seu corpo também tá com algum distúrbio, entendeu? Então, como que você vai fazer para diminuir os sintomas da obesidade e os sintomas da depressão? Bom, dependendo do seu nível. Obesidade é procurar um nutricionista, ou se não, reeducar sua alimentação, exercício físico, e se precisar de você procurar um médico, um endócrino, alguma coisa, você vai atrás. A depressão, às vezes a gente precisa sim de um médico, né, um psiquiatra ou psicólogo, procurar, e com o exercício físico amenizar ou até curar. Eu já vi pessoas que tomavam antidepressivos, que começou a praticar exercício físico constantemente, reeducou a alimentação e que parou de tomar, tá bom? Porque os sintomas de quando você toma o remédio, vocês podem pensar assim, ah, mas se tem um remédio, para que eu vou fazer exercício físico? Tem um remédio, não é a mesma coisa, tá? E eu tenho certeza que quando vocês forem a um psicólogo ou psiquiatra, eles vão pedir para fazer exercício físico, que é o que ameniza aí os sintomas, tá bom? O ganho de peso tá diretamente ligado às emoções, tá bom? A emoção é um dos sabotadores mais comuns, fazendo uma confusão entre comer e estar bem, aumentando a dopamina, que é um neurotransmissor do prazer e que gera euforia ali na hora, entendeu? Você fica eufórico quando você tá comendo. A comida vira um gatilho para felicidade, tristeza e sofrimento. Então, olha aí, a depressão e a obesidade junto. O que acontece? Você tá triste, a comida vira um gatilho para você melhorar momentaneamente ali da sua depressão, entendeu? Então é sempre uma barra de chocolate. Não adianta falar quem tem depressão, quem tá com obesidade, não come um pedacinho de chocolate, tá bom? A pessoa vai lá e come uma caixa, come uma barra. A pessoa come um pacote de bolacha, enquanto não vê o fim, ela não vai parar. Então isso é uma compulsão. Enquanto ela não sentir que a dopamina tá ali, não, agora eu tô bem, eu tô saciado, eu tô feliz. Só que isso depois, com a queda da dopamina, te causa mais depressão. Aí você fica com aquele remorso de ter comido um monte que você não precisava comer, entendeu? E esse gatilho da comida, isso é muito sério, porque você comendo, por exemplo, doce salgado, isso causa diabetes, tá bom? Você comeu doce, agora eu vou comer salgado, doce, causa um monte de doença, principalmente o diabetes e a depressão, ok? Como evitar, prevenir e até curar a depressão, tá? E isso para quem não tem um sintoma muito forte, porque claro, tem gente que vai precisar de medicamento, de uma prescrição de medicamento, uma prescrição de alimentação e uma prescrição de exercício físico, tá? Os exercícios físicos previnem, amenizam e até combatem a depressão. Reduz a ansiedade, melhora a autoestima, a cognição e diminui o estresse. Os exercícios devem ser feitos de forma contínua, sempre, gente, todos os dias, de 5 a 6 vezes por semana, tendo mais ou menos 30 minutos de duração. Então, você pode fazer de segunda a sexta, 30 minutinhos, e isso já vai ajudar para você diminuir os sintomas da sua depressão. Tá vendo como é pouco?
30 minutos. Você não precisa ficar fazendo 1 hora e meia, isso é exagero. Não há necessidade, tá bom? Isso coloca para quem é um atleta, para quem precisa treinar, quem compete muito, aí é outro caso, outras pessoas, tá bom? Com isso, a depressão ameniza e, consequentemente, a perda de peso. Então, se você vai curando a sua depressão, a perda de peso vem. Por quê? Porque você tá comendo menos, entendeu? Então, para cura da depressão, para amenizar, para você prevenir, é alimentação e exercício físico. Se você tá percebendo que você não está conseguindo sozinho, procure ajuda de um psiquiatra, de um psicólogo, de um profissional dessa área. Procure aí um personal, entendeu? Que ele vai indicar sim, ele vai perceber que você tem através dos seus sintomas, através dos remédios que você toma, entendeu? A gente consegue prevenir isso, entendeu? E eu quero falar uma coisa pra vocês. Se você não tem tempo para cuidar da sua saúde, você vai precisar arrumar tempo para cuidar da sua doença, entendeu? Então vamos prevenir. É muito mais fácil prevenir, entendeu? Ah, porque eu não tô nem aí, porque eu faço mesmo, porque não acontece nada. Acontece. E o que a gente tem que pensar é que não é só com a gente. As pessoas ao nosso meio sofrem. As pessoas que estão perto da gente sofrem de ver a gente doente. A gente acaba dando trabalho para essas pessoas e a gente acaba ficando doente desse jeito. E eu tenho certeza que ninguém quer ser um fardo na vida de ninguém. Todo mundo quer ter uma vida normal, quer ter uma vida, ter uma velhice, ter uma fase normal, tranquila, que a gente possa se cuidar sozinho, entendeu? Então, meu recado para vocês é esse: cuidem da sua obesidade, cuidem da depressão, uma tá ali junto com a outra, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Dá um like, se inscreve no canal. Para ajudar, indica alguém que tem aí obesidade e depressão para assistir o vídeo, que tenho certeza que vai ajudar muita gente. Obrigada.